Olá, alunos do curso de Construção Civil. Continuaremos com o nosso assunto de hidráulica. Nossas instalações hidráulicas merecem uma atenção especial, porque são muitos detalhes e a satisfação do nosso cliente deve estar em primeiro lugar. Por isso, quanto melhor você detalhar as instalações, mais satisfação você vai trazer para o seu cliente. Então vamos continuar aqui. Nós já falamos sobre válvula direta, que é uma coluna à parte. Vamos falar sobre as pressões que ocorrem em nossas instalações, certo? Então a primeira pressão que nós devemos conhecer é a pressão estática. Essa pressão ela está dentro do reservatório, está dentro das tubulações, está em todos os pontos de utilização. A pressão estática ela é medida através de um manômetro, como eu já falei em vídeos anteriores, um manômetro com a escala MCA ou quilograma-força por centímetro quadrado. Essas duas escalas, elas medem pressão dos fluidos. Então vamos ver a pressão estática. Pressão estática, quando você vai avaliar a pressão no seu ponto de utilização, você precisa retirar uma torneira de um ponto e colocar naquele ponto um manômetro. Após a colocação do manômetro, você abre novamente o registro. O manômetro ele vai subir, o ponteirinho vai subir, de acordo com a altura do seu reservatório, certo? Então, nessa primeira medição, você vai encontrar a pressão estática. É quando a água está parada dentro das instalações. Você não tem movimentação nenhuma dentro da instalação, então chama-se pressão estática. Aí você vai medir a segunda pressão, que também está lá nas tubulações. Você vai apenas abrir um outro ponto de utilização qualquer, uma torneira, um tanque, um lavatório, qualquer torneira que você abrir, a água vai começar a se movimentar, descendo do reservatório para sair por aquele ponto. Essa pressão nós damos o nome de pressão dinâmica, quando a água está em movimento, passando. Essa segunda pressão ela já é menor que a pressão estática, porque na estática o líquido está dentro das instalações, está parado, com todo o peso ali dentro. Na pressão dinâmica, o líquido está em movimento, está passando, aí já diminui o peso um pouco. Aí você já vai encontrar uma outra medida diferente, menor do que a primeira, correto? Então, pressão dinâmica é medida com o fluido em movimento. Vamos à terceira pressão, é a pressão de serviço. Essa pressão de serviço é muito importante para que você, ao comprar os materiais, você procure sempre materiais de empresas de nome, materiais que têm norma de fabricação, materiais normatizados, como a Tigre e a Manco. São essas duas que a gente conhece mais, que a gente ouve muito falar, mas existem outras. Então a norma de fabricação é importante para essa pressão de serviço. A pressão de serviço é a pressão em que os materiais, os tubos e conexões suportam a pressão mínima que esses materiais suportam. Para isso, chama-se pressão de serviço. É 40 MCA, é a pressão de serviço normal.
Existem outros materiais que suportam mais, como as tubulações de CPVC, que são tubos próprios para água quente. Elas suportam uma pressão muito maior, certo? Mas nos tubos normais de PVC soldável ou roscável, elas suportam 40 MCA tranquilamente. Então, pressão de serviço normal, 40 MCA. Mas e se o prédio tiver mais de 40 metros de altura? Como é que nós vamos solucionar esse problema? É simples. Utilizamos outros materiais, como tubos de ferro galvanizado, tubos de CPVC, que é esse material apropriado para água quente, ele é muito mais resistente. Podemos utilizar um desses dois. E existem outros materiais que suportam muito mais de 40 MCA, certo? Então já falei sobre o golpe de ariete, vocês já conhecem o que quer dizer o termo ariete e já conhecem nas instalações hidráulicas o que pode ocorrer se houver fechamento brusco em válvulas no nosso sistema, certo? Então vamos agora exemplificar as escalas do manômetro. O manômetro que mede as pressões, ele pode ser em MCA ou quilograma-força por centímetro quadrado, certo? Então vamos exemplificar. Em um edifíciozinho de 3 andares, que chamamos de sobrado, o reservatório, ele fica a 10 metros. O nível máximo do reservatório fica a 10 metros de altura. Então, se você colocar um manômetro no ponto mais baixo de sua instalação, ele vai alcançar os 10 metros completos, que é o ponto mais baixo, fica a 25 centímetros do piso acabado. E o nível máximo do reservatório fica a 10 metros. Então você vai ler no manômetro 10 MCA, certo? E se o manômetro não tivesse a escala, for um manômetro de quilograma-força por centímetro quadrado, você vai ler 1 quilograma-força. Então, o que acontece? Significa que 1 quilograma-força corresponde a 10 metros de coluna d'água, correto? 1 MCA é 0,1 de quilograma-força. Se você encontrar no seu manômetro de quilograma-força, na escala de quilograma-força, 0,5, significa o quê? Que você está a meio quilograma-força por centímetro quadrado de altura. Então significa que ali, na distância entre o seu ponto que você está medindo e o nível máximo do reservatório, tem 5 metros, 5 MCA. Você encontrou 0,5 quilograma-força, que corresponde a 5 metros de altura. E no reservatório de 10 metros de altura, você vai encontrar 1 quilograma-força. Significa o quê? 10 metros de coluna d'água. É a correspondência, certo? Então aqui está, ó, a correspondência de unidades. 10 metros de coluna d'água é igual a 1 quilograma-força por centímetro quadrado, correto? Você não precisa medir a altura do seu reservatório, porque você mesmo vai instalar o reservatório, você vai saber. Mas se você for chamado para solucionar um caso, um problema de pouca vazão em um ponto de utilização, ou um banheiro que a dona da residência aperta a descarga e a água sai pouquinha água, não leva nada,
Então nesse você vai solucionar sabendo em primeiro lugar onde está o reservatório, qual é a altura que ele está, e estudar por que a água está saindo tão fraca no banheiro, se é uma válvula direta, que uma válvula direta tem muita força, a água desce com velocidade, ela é uma abertura só, desde o reservatório até a válvula. Então há um problema, e esse problema é comum, por incrível que pareça. Existe muitos. É um problema que essa válvula, como ela tem bastante velocidade, ela gera atrito entre as paredes do tubo. E esse atrito gera bolhas, microbolhas. E as microbolhas, ela tem a tendência a subir na vertical. Ela vai subir até encontrar o primeiro empecilho, que seja uma curva, um joelho, qualquer coisa que as microbolhas encontrarem na horizontal, elas vão se acomodar ali. Por isso a necessidade de um tubo ventilador, para que essas bolhas sejam eliminadas para a atmosfera. Então, se você encontra uma pessoa, um cliente com esse problema de pouca água na bacia sanitária, você pode subir lá em cima da laje, procurar, que você vai encontrar um joelho de 90 graus na instalação e uma união ao lado do joelho. Ali você não vai ver tubo de ventilação, porque é uma instalação que possui um tubo de ventilação, ela não vai dar esse defeito. Então você vai com a chave de grife, vai abrir a união em cima da laje e você vai ouvir imediatamente o escape do ar que está preso lá dentro. Então, a partir do momento que você tirou o ar, a água começa a fluir, vai descer com velocidade e força lá na bacia sanitária da pessoa. Então, você deve fazer, informar o dono da instalação, da residência, que deve ser feito um trabalho para atualizar aquela instalação, que antigamente não existia tubo de ventilação. As instalações eram exageradas, os diâmetros muito grandes, então dava menos problema, mas com a economia, agora com dificuldade, as pessoas, tudo é caro para a gente comprar e nosso salário é mínimo, então as pessoas são obrigadas muitas vezes a comprar uns tubos com diâmetro menores, e esses problemas ocorrem mais nos menores diâmetros. A água não tem peso, não tem força para passar pela bolha, aí para de sair água no vaso sanitário. Então você vai fazer um trabalho nessa instalação. Vai comprar um T com o mesmo diâmetro da coluna e 1 metro de tubo para fazer o tubo ventilador. Aí ali onde está o joelho, você vai tirar, vai colocar o T, vai conectar o T à união que estava ali indo para o reservatório e vai subir com o tubo ventilador. Mesmo se o tubo ventilador esteja lá no cantinho do telhado, lá embaixo, num lugar apertadinho que não dá para você entrar, você vai ter que colocar uma escada por fora, tirar uma telha, fazer um furo na telha, furo redondinho igual ao tubo, uma serra-copo, fura a telha, coloca o tubo naquele furo e solda em volta do tubo com massa ou Durepox ou Iberê, um tipo de massa que dê para impedir a infiltração para dentro do telhado da casa. E o tubo ventilador vai ficar ali no telhado, no cantinho da parede, num lugar apertadinho, mas vai ficar por fora, vai ficar na reta da coluna, que a coluna está dentro da parede, não vai atrapalhar em nada. Você vai tomar o cuidado de colocar um terminal de ventilação no próprio tubo, na ponta do tubo ventilador. Como é que você vai fazer esse terminal de ventilação? Você vai comprar um joelho, o mesmo diâmetro do tubo, e vai pegar um pedacinho de tela de mosquito, essa que vende na loja de material de construção, vai tirar uma rodelazinha de tela, vai colocar na ponta do tubo
e vai encaixar o joelho ali em cima. Não precisa cola, não precisa nada. O próprio joelho, ele vai prender a tela. A boca do joelho fica de lado. Mas pode ser um T também, que vai ter duas bocas, uma para um lado e outra para o outro. Não faz diferença. O importante é que na boca do tubo, você coloque uma tela. Quando você apertar o T, a tela vai ficar presa ali, o mosquito vai tentar entrar e não vai conseguir. Porque o mosquito, ele adivinha onde tem água. Você vai lá em cima do seu telhado, o mosquito vai sentir que tem água ali dentro daquele tubo, ele vai voar até o T do seu tubo ventilador. Vai chegar lá, vai tentar entrar para botar os ovos dele na água do seu cliente. Mas ele vai encontrar a tela lá tampando a boca do tubo. Não vai conseguir colocar. E ele não vai ter acesso à água porque o tubo ele fica 30 centímetros acima do reservatório. Então mesmo se o reservatório estiver cheio até a boca, ainda tem 30 centímetros acima para poder chegar no final do tubo. Então o tubo ventilador vai ficar ali posicionado, vai ajudar na instalação da pessoa, vai dar mais força na descarga da pessoa e o ar nunca mais vai voltar a interromper a passagem da água para o vaso sanitário da pessoa. Deu para entender? Então, eu vou mostrar para vocês a tabela de ponto de utilização. Perdi a tabela. Vai ficar para a próxima aula. Até logo.